todos esses cenários nós falamos de luz cênica, difusa e dramática, ou ambientes dramáticos ou ambientes difusos, nós falamos várias vezes dos efeitos downlighting, grazing wall washer, etc. Então nós vamos falar de cada um deles para ficar bem claro o que é cada um. Senão pode haver uma pequena confusão, principalmente entre wall washer e grazing wall washer, né? Então, o downlighting é toda a luminária que produz luz no seu eixo vertical, que pode ou não ter orientação. Em geral, não tem, mas em alguns casos, luminárias e projetores são orientáveis, né? Então, os downlighting são aqueles que a gente usa para iluminação ou pontual ou difusa, mas são sempre de cima para baixo. Essa é a definição do downlighting, luz de cima para baixo. Aqui, por exemplo, nós temos um ambiente que eu considero bem cênico, difuso, porque há uma luz difusa para um piso claro que devolve a luz e ilumina regularmente esse teto, e aqui uma sanca que gera uma luz também difusa por reflexão no teto claro. Há um interesse aqui, porque essa chegada aqui à calçada, tem essa escadaria de acesso a um teatro em Londrina, feito por um grande amigo muito querido, o arquiteto Nelson de Giacomo. Trabalhou comigo bem no comecinho, logo depois do falecimento do Lívio. E ele depois foi fazer a vida dele em Londrina, cidade natal dele, e se dedicou ao estudo de hospitais. Hoje ele é um grande projetista de hospitais. Mas nesse projeto, muito feliz, as freiras ficaram muito satisfeitas, porque é o Teatro Mãe de Deus, o único teatro de Londrina. Hoje, o Teatro Municipal pegou fogo, nunca mais se fez nada, e as freiras acabaram fazendo um teatro de muito boa qualidade, aliás. Cidade muito contente com a iniciativa deles. Então esse é um ambiente bem clássico, downlighting, luz difusa, porque o piso é claro, a madeira é média, cor média, e há uma luz difusa nessa grande cobertura, que é ligeiramente inclinada em direção ao exterior, e que serve como um belo convite para se entrar no foyer do teatro, né? Nesse outro caso aqui, o desenho do piso é muito bonito e muito bem combinado com as portas dos elevadores. Eu gosto muito do desenho de interiores, né? Quando esse edifício foi feito, só existia essa luminária aqui, uma feita pela Philips, outra feita pela Lumine, luz mais mediana, ilumina muito bem esse piso daqui, mas eu teria gostado de uma luz que não fosse mais escura aqui, e sim que tivesse essa mesma intensidade aqui, né? Acontece que esse piso é preto, então ele não dá a difusão que a gente quer. Então, o que temos para criticar aqui? No ambiente de acabamento preto, como sempre é brilhante, isso se torna um espelho. Então, sempre nós teremos reflexo da luminária no piso, isso é obrigatório, né? Essa outra foto mostra um ambiente difuso, predominantemente difuso, principalmente pelo pendente sobre essa mesa de jantar, que produz uma iluminação muito confortável para o rosto das pessoas, né? O elemento pendente para iluminação indireta pelo teto é muito confortável para a identificação da face das pessoas. Dá uma homogeneidade muito rica, mas para que não haja monotonia é preciso ter luz dirigida a elementos do arranjo da mesa, quer sejam flores no centro ou os pratos, cristais, talheres, etc. Mas repare, os quadros estão bem iluminados, porque essa luz que sai das luminárias é jogada na frente, né, como aquela sala que nós mostramos de reuniões, né, e ilumina bastante frontalmente o quadro, de modo que ele não tem manchas. Esses dois abajures contribuem para a iluminação aqui das pessoas. Em compensação, se esses dois projetores resolvem bem a mesa, esses outros que estão no quadro não só dão uma mancha desagradável e muito desuniforme aqui na parede, como iluminam demais a cabeça das pessoas e, portanto, com manchas muito grandes nas pessoas, o que torna o ambiente muito desconfortável. E esse é um defeito comum e que tem que ser corrigido, principalmente em ambientes de estar, né? Aqui nesse teatro há uma forte marcação do facho luminoso do último spot junto à parede. Eles dão um brilho, uma luminosidade muito contrastante com a baixa luminosidade que se deve ter na plateia. Então, a escolha do facho colado na parede não foi feliz. Eles poderiam estar um pouquinho mais recuados, que a própria difusão nas cadeiras faria a iluminação suave dessa parede, né? Outro defeito que eu faço questão de notar é aqui existe uma luz indireta, né? Apesar de que o teto é escuro,
Isso a gente vê pela fresta que está bem iluminado aqui a borda dessa última placa. Mas aqui nessa fresta a placa está mais para baixo e a gente tem uma série de que eu chamo de mordidas luminosas na borda, fazendo um tracejado nessa linha que é bem menos elegante do que a unidade luminosa dessa outra linha, né? Mordidas em fachos e rasgos são muito ruins, né? Aqui, iluminação de um museu, nós vemos que há fachos convenientes, abertos, não tem definição marcada de limite do facho, há difusores muito sutis para fazer o facho ser macio, e com isso o quadro fica iluminado, bem iluminado, e o entorno em volta também. Luz dirigida para as esculturas, né? Algumas paredes claras com o quadro mais colorido e outras paredes mais neutras, né? Mas de qualquer maneira é uma iluminação difusa que tem como objetivo pontuar elementos de interesse do ambiente. Como o teto é escuro, logicamente esse ambiente cênico já vai tendendo ao dramático, né? Aqui, iluminação de um museu de autoria do arquiteto Louis Kahn, grande arquiteto, né? Com iluminação muito bem colocada em relação à luz difusa dos tetos e à luz pontual dos projetores no centro. É muito bonita a solução, né? Reparem que há muita luz dirigida a este piso de cor média, que ele ajuda bastante a iluminação dessa superfície vertical e dos quadros também, né? Aqui novamente uma foto do Museu de Abu Dhabi, Museu do Louvre de Abu Dhabi, onde estátuas são muito bem iluminadas, com uma luz de cima para baixo, downlighting, porém há uma suavidade no facho que faz com que haja percepção das dobras, ou seja, da volumetria da estátua, mas não haja um cenário dramático exagerado. Portanto, a identificação da obra é perfeita, né? Aqui uma luz direta, downlighting, valorizando esse sarcófago por igual, né? Não há por que iluminar mais um lado ou outro. Mais exemplos de downlighting com fachos médios e concentrados que fazem, iluminados de frente e de cima, fazem sombras de maneira a denunciar os deuses egípcios que estão aqui representados, né? A mesma coisa com a vestimenta dos samurais, são lindas as roupas dos samurais, né? Que muitas vezes, depois nós vamos falar de nichos, conforme o objeto que se ilumina, nós vamos querer luz de frente, luz de lado, luz de fundo, luz menor de fundo, mais de frente, como aquele ensaio fotográfico que a gente viu. É interessante ver que downlighting, de uma forma geral, nós usamos na imensa maioria dos casos, né? Muito mais que uplighting, grazing, wall wash, etc., eles têm uma infinita variedade de aplicações, né? Desde os fachos concentrados, que vão acentuar as formas, até os fachos médios, que vão fazer um meio caminho, e os abertos e difusos, que vão dar maior amplitude e diminuir a plasticidade das sombras, né? Então, tudo isso deve ser escolhido a cada vez, de cada forma. Cada objeto a ser iluminado necessita um facho e uma distribuição de facho luminoso. Por isso eu não gosto de dicas na arquitetura, porque cada caso é um caso muito especial e a dica pode representar um vício que a pessoa não vai saber usar na maioria das vezes. Então é preciso entender o caso para usar a solução certa cada vez. Aqui, novamente, um outro ambiente do Museu de Abu Dhabi, que eu procurei sempre fotografar também o teto e mostrar mais ou menos como ele era composto, né? O teto é composto de iluminação difusa com pontos de acentuação em fachos muito variados, concentrados, médios, abertos, e com isso se cria um sistema capaz de iluminar qualquer obra, né? Aqui, novamente, um ambiente bastante cenográfico, porque os acabamentos são escuros e as estátuas são pequenas, mas reparem que os downlighting geram sombras na medida certa, que não distorcem nem deformam a estátua, mas que permitem conhecê-la na sua riqueza plástica. Então, muito boa solução, e o sistema de teto, com essa variedade de usos de fachos, permite fazer a luz certa para cada objeto. Em museus, principalmente, a flexibilidade do sistema é fundamental. Então, aqui nós temos vários exemplos de ambientes mais paradramáticos ou, às vezes, difusos, como esse do lado direito aqui no canto. Esse do canto é bem um ambiente difuso com a valorização de uma estátua, né? Os outros têm uma certa difusão, um teto mais escuro, mais claro,
e aqui um ambiente bastante difuso para que se veja com riqueza esses animais, esses belíssimas estátuas metálicas de animais míticos da China, né? Que são belíssimos, todos muito encontrados nos templos, nos telhados. E uma coisa a reparar em todas essas fotos, né? Abu Dhabi e outros museus por aí afora, não há manchas na parede, né? Faço questão de chamar a atenção, porque eu estou usando várias fotografias diferentes, não foram selecionadas para isso, mas vocês nunca vão ver manchinhas de faixinhos de cróicos na parede, né? Coisa horrorosa, né? Aqui, por exemplo, nós temos um ambiente de um restaurante japonês, feito pela minha amiga querida, Cristina Maluf, que eu gosto muito, porque a iluminação está muito bem pontuada nos objetos de interesse. O ambiente é escuro, ele tem a tonalidade dramática, então o facho luminoso no painel e nos vasos com os Anthurium, muito, muito bonitos, né? Contraste muito interessante, que lembra muito os ambientes de dramaticidade de museus. Assim como no restaurante japonês, nesse caso, havia interesse dessa cenografia para o dramático, aqui nos museus, em geral, existe isso também, e nesse caso aqui, a ambiência toda é muito escura e o objeto focal é muito bem iluminado, sendo que um é diferente do outro, isso mostra a plasticidade das peças expostas. Agora, um sistema de iluminação que, quando uma pessoa começa a fazer iluminação, é muito usual usar luminária jogando luz para o teto, formando uma luz difusa geral, porque ela não incomoda tanto e porque ela atende a tudo, mas a luz difusa de uma luminária jogando luz para o teto pode se tornar extremamente monótona, né? Ela vai permitir a boa visualização das faces, mas ela não tem nenhuma graça plástica, porque não existem contrastes. Ao contrário, em edifícios antigos, principalmente os que têm abóbadas e arcos, e arcadas e cúpulas, a iluminação desses elementos e, portanto, do ambiente em geral, a partir da reflexão desses elementos, é muito interessante, porque não só a gente cria uma cenografia especial, como também a parte de baixo é muito difusa e, portanto, as pessoas se veem bem, conseguem ler as coisas, e os tetos, que são as áreas interessantes, são muito valorizados. Então, é uma boa combinação do que se deseja na parte inferior e da valorização dos tetos, né? Aqui uma mesma obra, outra fotografia, muito bonita, realmente muito bonita. E aqui um edifício em Jerusalém, muros de pedra clássicos de Jerusalém. A única coisa que eu não gosto dessa fotografia ou dessa solução é a dimensão exagerada desse bando de projetores, quase essa coluna militar de projetores um ao lado do outro, né? Sendo que a parte de baixo que tem o reator, né, no caso, que é um laboratório metálico, muito visível e fazendo parte de um edifício antigo que não tinha que ter esse tipo de visualização, né, de elemento. A composição é bastante ruim por conta disso. Aqui, famosos as circulações do metrô de Moscou, com iluminação em cúpulas, muito bonita. Até interessante notar que aqui o fotógrafo se posicionou bem no eixo do ambiente e o reflexo do teto no piso é absolutamente simétrico. Reparem que aqui tem uma junta de placas e aqui uma junta de placas e a distância do início do reflexo aqui é igualzinha do outro lado. Então, uma foto muito feliz, né? Claro que na perspectiva isso vai se modificar, mas é muito interessante ver a requinte da arquitetura desses ambientes e como a luz indireta resolve muito bem a iluminação do ambiente. Uma outra imagem do mesmo tipo de solução, só que em vez de sancas laterais, são pendentes com luz difusa, enfatizando o teto e também com uma difusão para o ambiente. Mas reparem que sempre haverá uma diminuição muito grande de luminâncias na parte inferior, em contraste com o teto, que vai estar muito iluminado, né? Outra solução de luz indireta, né? As luminárias estão colocadas aqui, poderiam ser menos presentes, né? Podiam ter um desenho melhor, mas há uma iluminação também aqui inserida aqui dentro, muito interessante, e isto é uma plataforma também de uma estação, né?
uma iluminação bastante confortável e muito bonita do ponto de vista da arquitetura. Aqui é o Teatro de Londrina, onde várias sequências de sancas permitem uma plasticidade do teto e uma iluminação muito homogênea do ambiente embaixo, sem aquelas manchas na parede. Como eu disse, a luz rebatida aqui de baixo é suficiente para iluminar a parede, né? Outra foto do mesmo teatro, sendo que além da luz dirigida ao teto, que reflete e faz uma ajuda de luz homogênea para a plateia, há pontos diretos do teto para a plateia. Porque existe um momento de entra e sai do teatro onde tem que existir uma iluminância um pouco maior. E reparem que nesse caso eu não coloquei os projetores colados na parede, para que não houvesse aquela mancha que ficou tão presente e tão deselegante na outra solução, que é bem parecida com essa em termos de acabamento, né? Agora temos uma outra solução, nós falamos de downlighting, uplighting, downlighting, luz para baixo, uplighting para cima, e agora vamos falar de wall washer, que significa uma solução que pretende lavar uma superfície vertical. Muito, muito usual em lobbies, em quartos, em salas, em escritórios e principalmente em expositores de museus, né? Reparem que nesse caso, fácil de usar a solução, porque sempre existe uma aba grande e existe uma proteção para a lâmpada e isto garante uma iluminação bastante homogênea. Eu diria que aqui até está um pouquinho exageradamente forte, poderia ser menor, mas que evidencia muito bem o produto exposto, né? Um outro tipo de solução como essa, que tem uma combinação de wall washer, que faz essa iluminação uniforme, que vocês veem aqui, que vem uma luz aqui de cima, ilumina por lavagem essa parede e este piso um pouco mais enfatizado, porque aqui a luz é tangencial e aqui ela é perpendicular, então aqui haverá mais claridade e aqui menos claridade. Mas existe uma luz de ênfase nesses objetos. Então existem pequenos pontos focais que extraem mais valor dessas esculturas e valorizam o produto exposto em detrimento do fundo, que passa a ser cada vez mais neutro, né? Pelo contraste. Aqui uma solução parecida com a anterior, onde há um ponto focal bastante definido. Eu gosto muito da solução anterior, acho ela primorosa, uma solução muito boa. Inclusive a cor do fundo é maravilhosa, né? A escolha do fundo em relação ao objeto exposto é maravilhosa. Fundo, contraste, é muito importante para o sucesso do museu, né? A museografia precisa escolher com muita propriedade essa combinação das cores, né? E a gente tem que escolher também a cor a ser utilizada em cada objeto para combinar com o fundo e com o objeto exposto, né? Aqui é uma iluminação do tipo wall washer, uma luminária bastante aberta, dá para ver o facho dela aqui, o outro facho aqui. Na minha opinião, elas poderiam estar um pouquinho mais próximas para evitar esse pedaço mais escuro aqui, né? Que ele acaba dando um zebrado na parede, que não chega a incomodar, mas poderia ser mais perfeito, né? Com mais 2 ou 3 luminárias, esse efeito seria praticamente eliminado. E reparem que esse facho, ele não só ilumina a parede, mas ele ilumina um pouquinho esse piso. E como a distância da luminária é mais ou menos essa, há um pedaço do facho que está chegando aqui e que está iluminando essa parte inferior, o que é muito saudável para a iluminação geral. Diminui um pouquinho essa sombra e ajuda a aclarar a parte mais inferior, que não estará tão bem iluminada pela luminária lá superior, né? Aqui, um wall washer típico de uma superfície lateral, onde o objetivo realmente é criar um desenho no espaço e valorizar essa superfície de madeira, né? Os móveis são escuros e, portanto, eles não ganham nenhuma notoriedade com essa iluminação que é mais discreta, né? Aqui um típico wall washer de uso em interiores. A tonalidade da madeira é muito boa, muito interessante. A execução da sanca aqui, da lateral aqui, dessa sanca de iluminação praticamente rasante, é um wall washer bem... Repare aqui a distância, né, da parede até aqui é bem saudável. A luz está refletindo do teto e dali ela está iluminando a parede. Então ela é bem uma iluminação de wall washer mesmo, né? E aqui facilita então a valorização de um ambiente pendente, de uma luminária pendente para criar um desenho no ambiente e uma iluminação rasante aqui nas pasas venezianas, né? Então o wall washer é uma solução bastante utilizável. Aqui nós temos a mesma solução do anterior, na superfície de granito da parede dos elevadores, no caso do Hospital Samaritano. E aqui eu vou mostrar uma curiosidade de wall washer,
porque essa paredezinha, vocês vejam aqui, as luminárias estão aqui, né? Elas não têm brilho porque elas são luz totalmente do meio para frente, elas não têm nenhuma luz voltada do eixo vertical da luminária para trás, só do eixo vertical para frente. Então, o que a gente vê no teto é nenhum brilho, nenhum incômodo, mas como a superfície é brilhante, a gente vê um brilhozinho de saída da luminária do outro lado na parede. Não chega a incomodar, mas é o efeito do brilho da pedra. Então aqui nós podemos ver claramente essas luminárias aplicadas e a fotografia que quando me mandaram para ver se estava bem a luminária, né, na verdade essa é um edifício no Rio de Janeiro, o projeto é de um escritório americano e existem linhas luminosas aqui, né, dá para ver pelo reflexo na parede e o desajuste de encontro dessas superfícies que dão uma quebradinha, né, aqui a gente vê bem isso, por isso que os engenheiros não gostam dessa luz refletida, né? Porque acaba mostrando os defeitos. Mas, quando eles me mandaram a fotografia, eu especifiquei, dei a especificação da luminária, recomendei que eles pegassem o facho da luminária e voltassem para a parede, porque o que nós queremos é iluminar um painel, uma obra de arte que vai existir aqui. Aí ele me manda a fotografia e eu digo, essa luminária não tem brilho, como é que eu estou vendo brilho? Aí, imediatamente, eu vou para o lado direito, né? Para olhar o facho da luminária, e vejo que a luminária está voltada para o vazio do lobby e não para a parede. Em todos os projetos que eu fiz na minha vida inteira, nenhuma vez a luminária wall washer foi voltada para o lado certo. Eu, inclusive, indico isso no corte da luminária, faço menção, e aí a pessoa, uma vez no Rio, a pessoa falou, dona Esther, mas a gente corrigiu que o seu desenho estava ao contrário. Quer dizer, a pessoa não pergunta, ele tem tanta certeza da bobagem que ele vai fazendo a bobagem sem me perguntar. E o certo é que aquilo que não se via nenhum brilho anteriormente, de repente passou a ser uma fonte de brilho, de ofuscamento, né? Então é interessante porque aqui existe a superfície a ser iluminada à esquerda e aqui existe o pilar. E quem está sendo iluminado é a parte traseira escondida do pilar. E as pessoas perguntam para mim se está bom, ou seja, será que sozinhas as pessoas não podem ver que isso não está correto? Né? Olha aqui, então aqui tem a superfície correta, a iluminação para a madeira e não para o pilar, isso aqui é apenas aqui embaixo uma sobra. A luminosidade que a gente vê refletida aqui, com esse quebra aqui por causa do defeito da pedra. E aqui nós vemos a solução errada, com tudo olhando para nós. Reparem que aqui dá para ver perfeitamente bem que a luz não está voltando para trás, e aqui a luz está toda sendo voltada para trás, ou seja, para o centro do ambiente, e não para a parede que tem que ser iluminada. Então, assim, muito cuidado, porque as nossas considerações são tomadas como engano, deles é que está certa, né? Isso traz um prejuízo bastante grande para a obra, né? Para o cliente tem que montar tudo de novo, porque isso aqui tem andames e tudo para corrigir, né? Aqui é o desnível desse teto para o outro e aquela sanca que nós falamos que rodeia todo o lobby na parte de trás. Esse lobby é bem comprido, nós estamos falando só do fundo dele. Então, no caso do grazing wall washer, que é uma decorrência do wall washer, porém de uma forma muito diferente em termos de aplicação, porque nesse caso nós temos que fazer luz rasante, não é uma luz de lavagem da parede que vem de frente lavando a parede e busca fazer uma composição razoável entre as iluminâncias da parte inferior e da superior. No caso do grazing wall washer, o que a gente quer é muita luz rasante de cima para baixo, de maneira a enfatizar volumetrias das superfícies. Neste caso aqui que nós estamos vendo, trata-se de uma tapeçaria, uma belíssima tapeçaria, que tem uma riqueza plástica no tecido, na tecelagem em cima, na parte superior, muito rica. Então, nós iluminamos com projetorzinhos de fachos muito concentrados, um ao lado do outro, na parte de trás desse arcaz enorme que tem aqui na frente, e ele deu uma lavagem e, portanto, fez aparecer com muita propriedade o tecido, os fios do tecido da tapeçaria, né? E aí uma luzinha enfatizando essa peça, uma outra luz enfatizando o vaso e uma outra valorização da peça central, e nós já temos um conjunto visual razoável, né? Portanto, o grazing wall washer tem mil e uma utilidades, particularmente para superfícies que têm uma textura rica. Neste outro caso, que é um painel, né, um pórtico, veja que tem os três lados aqui, um pórtico, uma espessura, uma profundidade, há um sistema wall washer para enfatizar
a textura desse fundo, desse painel, que não é tão rico quanto o anterior, mas ele tem uma diferença de textura, né, que dá uma certa riqueza no fundo do painel aqui, que é um painel de uma área de bar, né. Mas reparem o seguinte, aqui existe uma diferença de aplicação aqui dos LEDs, isso está um pouco distorcido aqui em relação à uniformidade, à regularidade que se desejaria na parte superior. Mas é uma outra aplicação importante. A mesma solução num painel bem na entrada do hotel, existem essas banquetas, como elas são claras, a luz rasante enfatiza muito essa banqueta, então se tem um desenho na chegada, né, nas duas laterais da chegada. Aqui um outro Glazing Wall Washer em cima de venezianas. As venezianas são muito bonitas para se iluminar, tirar partido da inclinação, né, do claro escuro, da variação de claro escuro. Ou então painéis com evidente trabalho plástico, que com a iluminação correta, e aqui está bem correta essa iluminação, né? Está bonita. A valorização plástica com muito bom resultado, né? E reparem que a luz está um pouco mais voltada para o painel mesmo e menos intensa na parte de trás desse sofá. Bem melhor do que aquela outra solução que nós acabamos de ver agora, né? Esse é um Glazing Wall Washer típico de paredes de canjiquinha, que são muito ricas em termos de textura, né? Evidenciando como as superfícies sombras, a parte de cima brilhante, a parte de frente menos brilhante, dão uma volumetria rica para a superfície, né? E aqui o uso da mesma solução em paredes de tijolos, que são realmente muito felizes, né? Muito interessantes. Um errinho aqui que eu corrigiria, que essas luminárias estão muito evidentes, elas teriam que estar num detalhe onde a gente não visse a luminância da borda, da saída da luminária. Eu acabei de fazer uma adega numa casa, numa fazenda no interior, e a adega tem exatamente essa mesma proporção de tijolos, ela ficou extremamente elegante, mas muito menos intensa do que a gente está vendo aqui agora, né? Se trata de uma adega.